Como o meu estilo mudou depois dos 40 e por que isso não é sobre roupas. Olá, eu sou a Marcela Damaso, criadora de conteúdo, estrategista de estilo, e nesse vídeo nós falamos sobre moda, estilo, de uma forma muito leve, sem regras e para mulheres 40 a mais. Se você ainda não é inscrita neste canal, inscreve e ativa o sininho para ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. Aproveita também, curta esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se no final desse vídeo você sentir que uma amiga precisa ouvir, manda para ela também. Depois dos 40, existe assim uma mudança silenciosa que quase ninguém comenta e quase ninguém percebe também. Eu vejo muitas mulheres que ficam um pouco perdidas quase nessa transição de estilo e transição de idade dos 30 para os 40. E não é sobre espelho, não é sobre aceitação, não é sobre envelhecer ou não envelhecer, não é sobre idade, é sobre identidade, é sobre precisão e é sobre reduzir ruído. E principalmente é parar de sustentar versões antigas de si mesmo. E quando eu falo que meu estilo mudou, tem pessoas que acham que eu mudei completamente minha paleta de cores, ou mudei completamente a minha estética, ou que eu quis mudar o meu cabelo por causa disso. A verdade mesmo é que isso tudo é uma camada superficial. Aconteceu, lógico, eu mudei algumas coisas, refinei, sofistiquei. Mas a mudança real não começa no armário, ela começa na cabeça. E assim, honestamente, essa é a parte mais difícil, porque limpar o armário é muito fácil. Difícil mesmo é aceitar que você não é mais aquela mulher. Isso dói. Então, a minha vida mudou e o meu estilo precisou acompanhar isso. Eu mudei de cidade, eu tive mudanças de relacionamento, eu tive mudança no corpo e o meu estilo acabou não acompanhando isso. Eu sempre me senti muito nova, muito jovem, não que eu não seja agora. Mas eu não entendi algumas coisas que estavam mudando. E biologicamente o meu corpo mudou. Eu engordei, né? Eu parei de ter aquele corpo de menina que eu sempre tive. E o meu estilo não acompanhou. E mesmo assim a minha cabeça também mudou bastante. E eu não fui me dando conta daquilo. Eu deixei de ser uma menina para virar uma mulher com um olhar mais sofisticado. E quando eu falo mulher, não é que, nossa, Marcela envelheceu o estilo. Agora ela vai só usar alfaiataria. Muito pelo contrário, foi nessa época que eu comprei mais vestido curto, porque eu entendi que eu não precisava ficar me cobrindo, igual eu me cobria quando eu tinha 20 anos, que eu tinha horror a usar mini saia, porque eu achava que eu não precisava ficar mostrando muita pele. E eu entendi que eu precisava mesmo era de conforto, então eu parei de usar aqueles saltos que eu usava quando eu era muito mais nova. Eu entendi que o tênis tinha um papel principal e ele podia ser o protagonista. E agora eu também estou entendendo que ele não precisa ser o protagonista, que eu posso ter conforto de outras formas. E aí o meu estilo ficou mais direto, mais limpo, mais certeiro. E não porque eu fiquei mais conservadora. Pelo contrário, eu fiquei muito mais seletiva, essa é a palavra. E quando eu fiz aquela limpa, né, dos 90 dias, da série 90 dias para redefinir meu estilo, eu entendi que tudo que eu tirava do meu armário, do meu guarda-roupa, não era por não me identificar esteticamente, era por não me identificar com a vida que eu estava levando. Olha só que interessante. Porque aquelas peças ainda eram bonitas, eu ainda gostava daquelas peças. Então foi muito mais difícil para mim tirar aquelas roupas, porque assim, eu ainda gostava daquilo que eu estava vendo, mas ela não caminhava com a vida que eu queria levar, com a mulher que eu estava me tornando, com a mulher que eu tinha me tornado. E esses dias eu estava pensando, né, enquanto eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, eu estava lembrando de e essa foto, essas duas fotos aqui, que marcam muito, porque eu estou exatamente com aquele meu uniforme que eu tinha, de calça skinny, calça mais justinha, e camisa, e era sempre tudo mais justinho que eu usava. E tem um vídeo não muito recente, mas também não muito antigo, em que eu falo que eu era uma mulher que eu jamais deixaria de usar calça skinny, porque a calça skinny era um coringa na minha vida. E, né, há quanto tempo eu não uso uma skinny? Há quanto tempo vocês não me veem aqui com uma skinny? Deixei de usar? Não. Mas hoje eu prefiro uma calça mais larga, uma calça bag, uma calça, né, que não seja mais tão agarrada ao corpo. As coisas que a gente leva muito a ferro e fogo, pode ter certeza que são essas que a gente para de usar. Porque não tem muito de identidade na moda, sabe? Eu sou assim, e eu aprendi muito nesses últimos tempos. Eu sou assim, eu só uso isso.
Não, a gente vai se adequando, a gente vai mudando, isso é bom demais, a gente vai se reinventando. Hoje eu gosto ainda de sapatilha, preciso comprar uma sapatilha, né? Mas não vai ser desse jeito, a calça que eu vou comprar não vai ser desse jeito, a calça que eu comprei, estou vestindo hoje, não é desse jeito, não é super justa, ela é bem larguinha, as camisas que eu uso são mais largas, então tudo isso tem um pouco mais de sofisticação e tem muito da minha identidade nisso. E aí o filtro que eu busco hoje é muito mais do que posso ou não posso usar mini saia, não posso usar. Eu vejo muito disso, né? E o comprimento da saia desceu porque eu passei dos 40, eu não uso mais mini saia, agora eu uso saia midi, tudo abaixo do joelho, porque fica mais elegante, fica mais, sabe? Eu não tenho isso. O meu filtro é precisão, é conforto. Então, não é sobre eu ter menos peças, eu entendi isso também. É sobre eu ter menos dúvida na hora de usar. Então, não me incomoda mais ter um guarda-roupa mais conciso ou ter um guarda-roupa com mais roupas. Desde que eu não tenha dúvida na hora de sair, de ficar... Eu tenho, sei lá, um evento e eu preciso ficar caçando muita coisa para poder entender o que eu vou usar naquele evento. Então, quanto menos dúvida eu tenho, melhor fica o meu guarda-roupa, meu estilo e a minha vida. Então, eu uso cores não que me deixam mais jovem, mas que deixam a minha presença mais clara, mais objetiva, mais assertiva. Não é sobre ficar mais jovem. Eu me sinto mais jovem, mas eu não fico buscando coisas para, isso aqui me deixa mais jovem. Isso me deixa com cara de novinha. Eu não busco esse tipo de coisa, eu busco clareza, eu busco assertividade, conforto. Isso vale muito mais para mim do que regras, do que pode e não pode, do que sim e não, cara de rica, cara de pobre. Eu busco sofisticação. E mais, aqueles tecidos não que não amassam, mas tecidos tecnológicos, aquelas que não tem muita manutenção. Também prefiro aquelas combinações que não tem muito esforço. Eu tenho horror a ficar combinando muita coisa, põe um brinco, põe um não sei o que, põe aquele monte de pulseirinha, aí combina com isso, combina com isso. Para mim, quanto menos esforço, melhor, quanto menos dúvida, melhor. A questão aqui para mim é simplificar a minha vida para eu poder viver melhor. E se o meu estilo me acompanhar, então, tá tudo certo. E aí, nessas duas fotos que eu tô mostrando, você vê claramente que eu parei de viver expectativa e comecei a vestir intenção. Então, eu zerei praticamente os ruídos que tinham na minha comunicação visual, né, que eram as cores, excesso de estampa. Eu zerei isso para minha vida ficar mais leve. O lugar onde eu moro também, para eu conseguir me adequar a isso sem perder a minha identidade, que era um problema. Eu morria de medo de perder minha identidade porque eu estava na praia, eu não queria ser aquela garota litorânea, good vibes, porque isso não tem nada a ver comigo, mas eu também não queria carregar essa sisudez de uma cidade de metrópole como São Paulo. E aí foi o pulo do gato, porque foi bem complicado eu entender isso e traduzir isso para o meu estilo. Como é que eu vou usar muito preto numa cidade que é azul, né? O Guarujá é azul, é verde, é colorido. As pessoas estão de férias lá e eu consegui colocar as cores que eu gosto em tecidos mais leves, em modelagens mais leves, menos estruturadas. Quando eu uso alguma coisa estruturada, eu uso com uma cor ou uma estampa. Isso me ajudou muito. E a questão da alfaiataria também. Como eu já estava meio que desconstruindo a alfaiataria, ficou muito mais fácil para mim também. Então, os tecidos são mais fluidos, são diferentes ainda, as modelagens são muito diferentes. Isso me ajudou bastante a fazer essa transição. Mas não foi fácil fazer a leitura de estilo que eu precisava. Então, se eu não tivesse toda essa expertise de moda e de estilo que eu tenho, eu ia penar muito, muito mesmo. E uma coisa que eu gostei muito é que a autoestima vem de uma forma muito natural. Eu não preciso ficar gritando que eu sou bonita, que eu sou linda, que eu aceito meu corpo, que agora eu tô feliz com o corpo que eu tenho, eu tô feliz com o cabelo que eu tenho. A maquiagem, não preciso de maquiagem, eu não fico gritando isso. A autoestima é natural, é silenciosa. E é uma coisa que minha autoestima não diminuiu, amadureceu.
Então, o que eu precisava antes ficar mostrando, porque eu tô isso, porque eu sou aquilo, e para mim era um fardo, porque eu nunca fui assim, e eu precisava, parece que eu precisava me expor e falar que eu era. Hoje não, hoje eu caminho com mais naturalidade. Para mim é uma coisa que já está embutida e eu estou feliz do jeito que eu sou. Vocês verem meus vídeos, vocês vão ver que eu estou muito mais tranquila em relação a isso, em relação ao meu estilo, em relação à quantidade de roupa que eu tenho no armário. Se eu tiver que fazer mais uma limpa, eu vou fazer. Provavelmente eu vou. Estou falando isso já há um tempo, mas eu não tive tempo ainda de parar e dar mais uma olhada. Estou muito mais tranquila, a autoestima está ótima e é isso. Eu vi uma frase que eu quero até falar para vocês, deixei anotada aqui, que a autoestima, ela deixa de ser coragem depois dos 40 para virar clareza. A gente não precisa ficar se provando toda hora. As pessoas já veem isso na gente. E aí eu vou falar também da falsa narrativa do rejuvenescimento. Porque hoje todo mundo quer parecer mais jovem. E eu acho que as mulheres da minha idade, eu costumo separar em dois grupos, assim. 2 ou 3 grupos, não sei, vamos descobrir agora. Das mulheres que realmente envelheceram ou passaram dos 40 muito bem perante a sociedade, não tem problema com autoestima, elas parecem realmente, têm a alma jovem, por dentro e por fora. Tem aquelas que ainda não se adaptaram e estão ainda, parece que tem 15 aninhos e as fotos são bonitinhas, elas usam rosinha, estão todas fofinhas e não se adequaram ainda que, gente, a gente já passou dos 15 faz tempo, né? Tem aquelas que agora já sou uma mulher de 40 e uso aquelas bermudonas com saltinho, e não é aquela coisa fashionista, é aquela coisa antiga mesmo, é que não se atualizaram. Eu acho que esse é o lance, não é rejuvenescer, é atualizar. Como se a gente tivesse um prazo de validade, como se fosse um rejuvenescimento estético, a gente precisasse provar todo o tempo que, nossa, a gente ainda é jovem, a gente ainda tem voz de fala, a gente ainda pode fazer alguma coisa, né? A gente, somos jovens ainda. E a gente parece que muitas mulheres ficam tentando buscar isso a todo custo. Não sou contra quem faz procedimentos, acho super válido se é a tua vibe. Eu acho que só que não pode virar um objetivo de vida porque você não aceita a tua idade. Aí eu acho que é um problema. Porque rejuvenescer pode ser até uma estratégia, mas maturidade é uma linguagem. E são coisas super diferentes. E agora a pergunta de milhões, a pergunta que mudou o meu estilo, mudou a forma como eu me vestia. E eu falo assim sempre depois dos 40, mas não foi assim quando eu fiz 40, eu tô com 42 anos. Então isso veio só agora, 2 anos depois, que eu senti essa necessidade. Que eu olhei e vi que eu estava desconectada com o meu estilo pessoal. Porque quando eu tô diante do espelho, não é mais assim, nossa, isso tá na moda? E não é também isso me deixa mais nova? Eu tô parecendo que eu tô mais velha? Tô parecendo a idade que eu tenho? A pergunta real é, eu tô passando a mensagem da mulher que eu sou, da mulher que eu quero ser? Tô passando a mensagem certa? Será que as pessoas vão ver aquilo que eu quero que elas vejam? Vê que assim tem um gap gigantesco entre tá na moda, ou é tendência que eu tô usando, eu tô mais nova, ou as pessoas estão vendo que realmente eu sou? Isso é maturidade. Isso é identidade. Porque isso exige muito autoconhecimento. Se você não busca autoconhecimento, se você não sabe quem você é muito difícil você demonstrar isso, sabe, como você se veste. E eu vejo muita gente, muitas mulheres que não sabem qual é o estilo pessoal delas por conta disso, por falta de autoconhecimento. Se você não sabe quem você é, como é que você vai ter um estilo pessoal? E aí você fica pulando de estilo, né, sem saber. Você precisa de um método, você precisa de ter uma pessoa para te guiar, para falar, olha, né, você está fazendo isso. E graças a Deus eu estudei, né, não sou uma influencer né, de cursinho que fez um curso e sai falando, porque a fulana falou isso, então fica replicando. Eu tenho fundamentos para fazer isso. Então, quando eu ajudei, né, muitas mulheres a encontrar o estilo, a se vestir melhor, é por causa disso, que a gente vai atrás de autoconhecimento, a gente vai atrás de uma base,
A gente funda, sabe? Faz uma fundação para construir o estilo pessoal. E aí, esse é o ponto crucial quando a gente passa dos 40. É o ponto mais desconfortável, porque a gente vive o luto das nossas versões antigas. Se eu começar a lembrar aqui das minhas versões, gente, tem versões que eu vou falar, nossa, por que eu fiz isso? Tem versões que eu vou falar, nossa, que saudade, olha como eu era legal, eu era mais descolada, eu era isso. Mas isso também é libertador, porque você... Foi uma fase que passou. Foi uma fase que, pra mim, pelo menos, tinha uma época que eu usava vestido com calça, uma época que ninguém usava. Gente, isso pra mim era demais, porque eu chegava nos lugares, todo mundo olhava, e eu me sentia, né, nossa, a única, porque ninguém usava. Mas também quando eu tava, assim, me vestindo com aquele uniforme, que eu passava desapercebido, nossa, que merda, né, porque eu, dona de loja, e ninguém sabe que eu sou, porque eu não tenho estilo nenhum. Então, assim, né, a gente vive esse luto, mas graças a Deus, ele já passou. Agora somos uma nova mulher. E assim, buscando sempre o melhor, uma nova versão, uma versão que a gente se entenda, que se identifique. Isso também é legal. E é libertador. E o que ficou no meu estilo depois dos 40? Né? Depois dos 42. Eu fiz aqui uma listinha para eu não esquecer, porque isso aqui também pode te ajudar, tá? Eu vou deixar isso aqui, essa lista aqui, tudo que eu falei aqui também, tá tudo listadinho lá no meu blog, lá no meu site. Então, se você entrar lá no marceladamaso.com, você vai ter o textinho também para você acompanhar. Então, você não precisa ficar perdidaça aqui, não. Assiste, né, o vídeo até o fim, não deixa de se inscrever. Depois você vai lá, vai ticando, vai acompanhando, vai escrevendo, que aí você vai ter clareza também no teu estilo pessoal. Então, o que mudou, o que ficou, né, no meu estilo depois dos meus 40, foi clareza nas cores. Eu parei de ficar pipocando, hoje eu sei exatamente aquilo que, né, aquilo que eu gosto, que eu não gosto. Eu vi uma blusa azul esses dias, não sei se foi uma blusa ou um vestido. Ficou lindo em mim, acho que foi um vestido. Lindo, mas assim, o azul gritava. Por quê? São poucas coisas que eu tenho em azul. Eu acho que eu tenho uma camisa e uma camisa de um time que eu gosto, da Inglaterra. É a única coisa, porque o azul não cai bem em mim, e eu não gosto muito da cor. Então, é isso. Foco na cor que funciona para mim, nas cores que eu gosto. Eu tenho poucos acessórios, mas super significativos. Então, assim, vocês vão me ver. Um brinco, um anel, eu tô com anéis hoje, que eu comprei, olha que graça. Pulseirinha, assim, não tenho muitas coisas, porque eu acho que a imagem mais limpa combina comigo. Quem é mais maximalista, ok, aprenda a ser maximalista, para não ficar parecendo que você só colocou coisa. Maximalismo também funciona muito, gente, pra caramba, tá? Isso eu tô falando do meu estilo depois dos 40, mas tem que ser significativo. Peças que conversam entre si. Eu não compro uma peça para usar com uma única, né? Uma blusa para usar com uma calça. Eu tô olhando aqui, eu falei, caramba, eu tenho essa blusa aqui, mas, gente, eu uso ela com tanta coisa. Então, assim, ela conversa com muitas outras coisas do meu guarda-roupa. E eu tenho zero tolerância para desconforto. Não adianta. Começou a me incomodar, começou a puxar quando eu tô provando, pode ser a peça mais linda do mundo. Não adianta, porque eu não vou levar. Porque, assim, vai ficar desconfortável. E toda vez que eu for colocar aquela peça, eu vou falar, não sei, acho que eu não vou levar, não. Acho que eu não vou usar, não, porque eu tenho que ficar puxando. Então, eu já nem levo. Menos textura, mais informação. No meu caso, eu gosto de mais informação de moda, menos texturinha, menos coisinha, eu gosto de um visual mais limpo. Proporções que favorecem o movimento, nada que me deixa muito, sabe, com aquela mulher subindo a escada, assim, com aquela saia maravilhosa, aquele escarpão lindo, mas ela não consegue subir uma escada direito. Jamais funcionaria para mim aquilo. E um armário adulto, sem distração visual. Gente, assim, é aquilo que eu falei, eu não tenho mais 15 anos, eu não tenho mais 20 anos para ficar usando coisas de menina. Eu gosto de um armário adulto, sabe? Sem aquelas distraçõezinhas, sem coisinhas, sem bichinhos, sem um armário legal, que condiz com quem eu sou. E a estética da eficiência. Essa frase eu achei demais. Por quê? É a estética daquilo que funciona, daquilo que é eficiente.
Então, se aquele decote, aquela fenda vai ficar atrapalhando minha vida, obrigado, tô de boa, não vou precisar disso. Então, pega esses pontos, vê o que funciona para vocês, traduz naquilo que é o estilo para vocês, pesquisem também sobre autoconhecimento. Estou aqui pensando, eu fiz um vídeo sobre autoconhecimento, mas faz muito tempo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também sobre isso. A gente entrar também em 2026, ó. Muito bem. Então, para fechar aqui para vocês, nada disso é sobre idade, é sobre identidade, é sobre autoconhecimento, é sobre respeito, é sobre estilo. Porque o meu estilo mudou porque eu mudei. E essa é a parte mais bonita da maturidade. Porque você começa a se vestir para acompanhar a tua vida, não para impressionar o mundo. E no fim, o estilo depois dos 40 é isso. É a coragem de você aparecer como você é hoje. Sem filtro, sem excesso, sem personagem e sem ruído. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Me acompanha também lá nas redes sociais, no @marceladamaso. E lá no blog também, no site, vai estar tudo explicadinho para vocês. Eu já postei, tá tudo lá no marceladamaso.com. Aproveita, não deixa de se inscrever e manda esse vídeo para aquela sua amiga que precisa ouvir isso com você. Aquela amiga que já passou dos 40 ou aquela que já está perto de passar, também vai ajudar muito, eu tenho certeza. Obrigada por ficar até aqui comigo e a gente se vê nos próximos vídeos e lá nas redes sociais. Até!